Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo. Na verdade, é uma dúvida que chegou até mim e eu realmente fui perguntada sobre essa dúvida e a pessoa me mostrou um vídeo, aparentemente de um pastor que tem um programa na televisão, perguntando para um outro, creio que pastor também, se para ele achava que Yeshua Jesus violou o Shabat, o sábado. Yeshua Jesus quebrou o sábado? É uma dúvida pertinente, mas é muito fácil de nós respondermos. Você quer saber? Vem comigo. Então, algo que temos que aprender é saber que a própria Bíblia se responde. Na Bíblia tem a resposta para essa questão também. Por exemplo, em versículos como 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, diz assim: Ele, Yeshua Jesus, não cometeu pecado algum, nenhum pecado, nem qualquer engano. Ele nunca pecou, nunca se enganou. Foi encontrado em sua boca, ou seja, ele não cometeu pecado algum, nunca pecou, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Não pecou e nem se enganou. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: Aquele que não conheceu o pecado, Yeshua Jesus, porque nunca pecou, ele não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Quando ele morreu por nós, ele se entregou no lugar que era devido a nós, a morte. Então, ele morreu sem pecados, por amor a nós. Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, nunca pecou. Em Hebreus, capítulo 4, verso 15 diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sempre sem pecado. Yeshua Jesus nunca pecou. Lembra que nós já vimos que há dois tipos de salvação. A primeira salvação é a pessoa que nunca pecou. Essa pessoa está salva. Ela nunca pecou em momento nenhum, nem em pensamento. Essa pessoa está salva. Mesmo que ela venha a morrer acidentalmente ou por assassinato, alguém matá-la, ela vai ser ressuscitada, porque vai chegar perante a morte sem pecado. O salário do pecado é a morte, mas a pessoa que não tem pecado não merece a morte. Então, essa pessoa tem a salvação, por ela, pelas obras dela, por nunca ter pecado. Só que nós vimos que na humanidade, só um nunca pecou, Yeshua Jesus. Todos os outros homens, mulheres, crianças, todos nós pecamos. Então, o nosso salário seria também a morte. Porém, através de Yeshua Jesus, sem pecado, ele sim pode, através da salvação dele, nos salvar. Porque ele nunca pecou. E por isso ele é o Salvador, o libertador da humanidade do pecado. Outro tipo de salvação, então, é essa. Todos pecaram, exceto Yeshua Jesus. Mas os que pecaram podem se arrepender através da obra vicária de Yeshua Jesus. E ao se arrepender, passa essa pessoa arrependida, em gratidão a Deus, a obedecer a Deus, a se esforçar em obedecer e não ter mais a vivência do mal. Então, essa pessoa passa a ter boas obras em obediência a Deus. Quem obedece a Deus tem boas obras. E aí, essa pessoa, como se arrependeu, tem se esforçado em obedecer a Deus, está caminhando com Deus, através de Yeshua Jesus, ela pode ser salva. Esse é o segundo tipo de salvação.
que é a nossa salvação através de Yeshua Jesus. Então, se Yeshua Jesus tivesse pecado, por menor que seja, um pecado que fosse, ele já não poderia ser o salvador da humanidade, ele já não poderia salvar-nos, porque ele mesmo, por ter pecado, teria que ter a salvação através de outra pessoa. Mas nós vimos na palavra de Deus, eu li 3 passagens, mas existem muitas outras, que falam que Yeshua Jesus nunca pecou. Mas por que, Duda, eles estão falando, alguns, até pastores, que acham sim que Yeshua Jesus violou o Shabat? Vamos ver essa passagem? Vamos ler, abra sua Bíblia. Mateus, capítulo 12, no verso 1 diz assim: naquela ocasião, Jesus, Yeshua, passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Será que não era permitido no sábado pegar uma espiga de milho para comer? Como pegar uma maçã de uma árvore para comer? Será que isso não era permitido no sábado? Verso 4. Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeu os pães da presença. No caso, Davi, né? Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e com os seus companheiros comeu pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes, porque é o trabalho dos sacerdotes no Shabat fazer a cerimônia de Shabat, até mesmo para todo o povo. Então, os sacerdotes trabalham no sábado e é lícito os sacerdotes no templo trabalharem no sábado. Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Yeshua Jesus é maior do que o templo. Ele, na verdade, é a palavra de Deus, o Filho unigênito de Deus, único Filho gerado no Espírito de Deus. Lembra que Deus é Espírito invisível, mas Yeshua Jesus é a palavra de Deus personificada. É a palavra de Deus em forma de pessoa. Yeshua Jesus é maior do que o templo. Ele só não é maior do que Deus. Claro, Deus é a cabeça de Yeshua. Yeshua do homem e o homem da mulher. Nós sabemos, há uma hierarquia, porém ele, depois de Deus, tudo foi dado a autoridade, a glória para ele, porque ele representa Deus para nós. Verso 7. Se soubesse o que significa isso, o desejo de misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenados até inocentes. Pois o Filho do Homem é o dono do sábado, e Yeshua Jesus é o dono do sábado. Ele não profanou nunca, jamais o sábado. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Yeshua Jesus ensinava nas sinagogas. Havia ali dentro da sinagoga um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando motivo para acusar Yeshua Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E Yeshua Jesus sabiamente lhe respondeu: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco, no sábado não vai tirá-la dali para salvá-la? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido sim curar no Shabat. É permitido, é lícito curar no Shabat. Ainda mais Yeshua Jesus, que só olhava para a pessoa e falava: você está curada. Que trabalho tem nisso? Olhar para a pessoa: você está curada. Levante-se, ande. É lícito curar no Shabat. É lícito salvar no Shabat. Isso não é violar o Shabat. Isso não é quebrar o Shabat. Então, nós vemos ali na palavra, aqueles que falavam que Yeshua Jesus violava o sábado, na verdade eram acusadores falsos. Eles nem praticavam a lei de Deus, às vezes nem sabia toda a lei. Já tinha muita doutrina de homem misturada. E era lícito, sim, salvar, curar no Shabat.